Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Pedro Bergo, eu sou R3 de Radiologia na USP São Paulo e também sou um dos fundadores da Penseira. Eu quero tentar ajudar vocês no vídeo de hoje com uma coisa que me pedem muito, que é como corrigir provas na íntegra e simulados na preparação para a residência médica. Essa pode até parecer uma pergunta meio boba, mas é uma das coisas mais importantes que você pode fazer na sua preparação para a residência. Sem uma correção estruturada, você vai ficar só fazendo questão à toa, não vai descobrir quais são seus pontos fracos e fortes e vai ter muito mais dificuldade para aprender de verdade com as questões e desenvolver a sua nota na preparação. Esse método de correção que a gente usa aqui na Penseira já ajudou centenas de alunos nessas mentorias individuais que a gente faz aqui com os alunos de vez em quando e já garantiu a vaga de muita gente na residência médica. Agora, sem mais enrolação, vamos ao método. Olha só, a primeira coisa que eu vou te recomendar é que você sempre faça as suas provas na íntegra e os seus simulados com papel e caneta. Ah, Pedro, mas por que papel e caneta? Porque quando você for chegar no dia da sua prova mesmo, vai ser papel e caneta, cara. E você vai precisar treinar essa habilidade, você vai precisar treinar seu tempo, sua atenção com papel e caneta, passagem de questões para o gabarito, tudo isso influencia muito nesse jogo. Fez a prova em papel e caneta como os incas e astecas? Maravilha! Agora é a hora da gente botar o método em ação. A primeira coisa que você vai fazer é dividir as questões dessa prova que você fez em 3 grandes grupos. Primeiro deles, questões que você errou. Segundo deles, questões que você acertou com segurança. Se você não acertou com segurança, você deixa elas no grupo de questões que você errou ou no terceiro grupo, questões que você chutou, independente de você ter acertado ou de você ter errado. Feito isso, agora a gente vai ignorar completamente, por enquanto, as questões que você acertou com segurança. Afinal, não faz sentido você ficar dedicando mais tempo para reler comentários de questões que você já sabe, em vez de você ir se aprofundar nas questões que você precisa, as questões que você realmente errou. Agora, a gente vai pegar os outros 2 grupos de erros e chutes e subdividir em algumas categorias. Olha só. Primeira categoria, você errou a questão por falta de conteúdo. Segunda categoria, você errou a questão por falta de atenção. E terceira categoria, você errou porque era uma questão bizarra. Agora que a gente tem a prova inteira categorizada nesses grupos que eu conversei com vocês, a gente vai começar a correção de verdade. Como é que a gente vai corrigir essa prova de verdade, Pedro? Olha só, você vai estudar de novo essas questões que você errou por falta de conteúdo ou que você acabou chutando. E essas são as questões mais importantes porque elas vão sinalizar os seus pontos fracos. E você vai começar a perceber alguns padrões de erros que antes de fazer isso, você não percebia. Você quer um exemplo da minha preparação? Eu achava que eu era muito ruim em cirurgia. Eu errava bastante em cirurgia, eu tinha certo bloqueio com isso. Mas eu não sabia muito bem por quê. Eu só achava que eu era ruim mesmo. Depois que eu comecei a corrigir com o método da Penseira, eu comecei a descobrir que, na verdade, eu não era ruim em toda a cirurgia. Eu era ruim em alguns assuntos específicos que puxavam minha nota muito para baixo porque eram muito prevalentes. Mas eu não tinha como saber disso até eu rastrear esses assuntos. Só para você saber, era qualquer coisa que tinha dreno ou deiscência de sutura, eu sempre errava. O que eu fiz depois que eu comecei essa correção organizada de provas de residência? Eu comecei a fazer uma revisão maior, mais estruturada e mais teórica mesmo desses pontos, para sanar as dúvidas que eu tinha, para organizar meu raciocínio e fiz flashcards com a Penseira. Depois disso, eu parei de errar esse tipo de questão e fiquei muito mais confortável em cirurgia. Quando você aprende a identificar esses pontos fracos que você tem, você consegue remediar eles de forma mais definitiva, em vez de você ficar só lendo um comentário de questão que vai te trazer isso aqui de conhecimento e você não vai conseguir responder a próxima questão, porque ela vai estar um pouquinho diferente, mas cobrando o mesmo assunto. E olha só, para isso aqui dar certo, você precisa fazer desse jeito que eu tô falando. Não adianta você só ler esse comentário de forma simples ali e achar que tá resolvido. Todo mundo tá fazendo isso. Você identificou que, assim como eu, você tinha um problema com questões sobre drenos ou deiscência de suturas, o que você vai fazer? Você vai voltar para a teoria. Você vai ver uma aula, você vai reler uma apostila, e aí você vai fazer alguns flashcards sobre o tema para você fixar esse conteúdo de verdade na sua cabeça. É como se você estivesse voltando do começo, porque a gente identificou com a correção estruturada que esse é um ponto que faltou para você. Então a gente precisa remediar ele agora para você não ser pego de surpresa lá na frente. E as questões que eu errei por falta de atenção, Pedro? Você lembra que eu te falei lá no começo desse vídeo que você devia sempre fazer as provas em papel e caneta? É porque a quantidade de atenção que a gente desprende numa tela é diferente do papel e caneta. E no dia da sua prova, o que você vai ter na sua frente é papel e caneta. Então você tem que treinar assim desde agora. Isso vai te economizar tempo e vai te ajudar a se organizar na hora da prova de
de verdade e vai te evitar de cair em algumas pegadinhas. Agora, o que eu faço com as questões que eu errei por falta de atenção, Pedro? Não tem uma estratégia específica que você pode fazer para isso. Cada questão é uma questão e como é um erro de atenção, você não consegue prevenir ele de forma muito sensata. O que você pode fazer é uma estrutura que eu chamo de resgate de questões. O que você faz? Você faz a prova normalmente, do jeito que você sempre faz. Quando terminar essa prova, você vai reler enunciado por enunciado, de forma rápida, tentando ver se você interpretou alguma coisa errada e procurando basicamente duas palavras: incorretas e não. Se você viu incorreta e se você viu não, circula aquilo 500 vezes e relê a questão inteira de novo, para ter certeza de que você não deixou passar uma questão por bobeira. Só isso já vai te salvar de muita pegadinha. Você quer uma dica adicional? Esse é o momento também de você revisitar aquelas questões que você ficou em dúvida durante a resolução da prova. Eu sempre recomendo isso para os alunos. Se você ficou em dúvida de alguma questão durante a prova, não fica lá 2 horas em cima da questão, que você vai perder questão fácil nesse período. Circula aquela questão e volta no final quando você for fazer o resgate das questões que você pode errar por falta de atenção. Beleza, e as questões bizarras, Pedro? O que eu faço com elas? Esquece elas. Não adianta você tentar ficar decodificando cabeça de examinador maluco. Não vai dar certo. Toda prova, todo ano tem questão bizarra. Você tem que tentar entender o que o examinador está pedindo ali de você, o que ele quer ouvir como resposta. Não fica brigando com a questão e tenta superar isso, porque sempre vai ter. Se você quer treinar questões bizarras, a prova da Unrigues é uma boa. Você vai passar muita raiva, mas você vai aprender a jogar esse jogo de verdade. Agora que a gente já passou pelas questões que a gente errou, que a gente chutou e que a gente resgatou essas questões de atenção, o que a gente vai fazer? A gente vai ler os comentários das questões que a gente acertou com segurança. A gente não pode só ignorar elas e fingir que elas não existem. Mas você não precisa de muito tempo nelas, afinal, você acertou elas com segurança. E o desprendimento de tempo aqui tem que ser mais ou menos 70-30. 70% para as questões erradas e que, enfim, você precisa de um estudo maior e 30-20% para essas questões que você acertou com segurança. Você fazendo isso, você está na frente de muita gente que só faz questão no celular, que só lê o comentário da questão e que não se aprofunda nos erros, não sabe nem o que está errando direito, só tem aquela sensação, porra, eu sou péssimo em GO, eu sou muito ruim em cirurgia, eu não sei nada de clínica, quando na verdade são alguns pontos específicos que estão atrapalhando você na sua preparação. Esse aqui foi o vídeo de hoje, eu espero ter ajudado vocês na correção de provas, que é um passo muito importante na sua preparação, e quero pedir para você, se você gostou desse conteúdo, segue a Penseira nas redes sociais e acompanha a gente. Um abraço e até mais!